As crianças são mesmo imprevisíveis, e foi o que Sheila descobriu de forma inusitada. Seu neto Louis, em um momento de curiosidade, acabou com um objeto no ouvido que, mais tarde, revelou ser algo muito mais perigoso do que parecia. Entre sustos e descobertas, essa história traz lições importantes sobre atenção e cuidado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A curiosidade infantil pode ser fascinante, mas também levar a situações inusitadas. Foi o caso de Louis, um menino de 10 anos, que em um momento de distração, introduziu algo em seu ouvido pensando ser um simples pedaço de lápis. Ele só percebeu o problema quando sentiu dificuldade em removê-lo. Com medo de contar para a avó Sheila, que cuidava dele enquanto sua mãe trabalhava, Louis sofreu em silêncio até que a dor se tornou insuportável. Sheila, percebendo o comportamento estranho do neto, começou a se preocupar. Sheila, uma avó zelosa, percebeu que havia algo errado quando Louis começou a reclamar de dor no ouvido. Sem os equipamentos necessários para investigar, ela decidiu levar o neto ao hospital. Lá, o médico Dr. Philip Russell descobriu que o objeto não era um lápis, como o menino acreditava, mas uma pequena bateria. Isso mudou completamente o cenário. O médico explicou que a bateria representava um risco grave, já que poderia vazar ácido e causar queimaduras químicas. O diagnóstico trouxe um alerta que deixou Sheila apreensiva. Após uma delicada remoção, constatou-se que o tímpano de Louis estava perfurado, mas poderia se regenerar em semanas. Sheila, aliviada por saber que o neto ficaria bem, ficou intrigada com a confusão do menino ao não distinguir os dois objetos. Enquanto ainda no hospital, o Dr. Russell destacou que casos como esse, embora raros, não são inéditos. Sheila, ao saber que o incidente havia ocorrido dias antes de Louis estar sob seus cuidados, sentiu um misto de alívio e frustração ao descobrir que o neto havia ocultado o problema. Louis admitiu que o desconforto estava presente há uma semana, mas por medo de repreensões, tentou resolver o problema sozinho, piorando a situação. Sheila e a mãe de Louis decidiram supervisioná-lo de forma mais atenta, além de dialogar sobre os perigos de ocultar situações assim. Essa abordagem trouxe uma nova dinâmica à relação familiar, com mais conversas sobre segurança e os riscos de curiosidades mal direcionadas. Para Sheila, o mais importante era reforçar o diálogo para evitar novas situações como essa no futuro. Dias após o incidente, Sheila ainda refletia sobre o ocorrido, tentando entender o que levou Louis a cometer tal ato. Enquanto isso, a notícia de que eles apareceriam em um programa de televisão chamado Bizarre ER gerou reações mistas na família. Sheila hesitou em participar, temendo expor o neto, mas acabou aceitando ao perceber que a experiência poderia ensinar lições valiosas a outras famílias. Durante a gravação, Sheila compartilhou sua perspectiva, enfatizando o susto e a importância de estar atenta ao comportamento das crianças. Apesar do tom bem-humorado das conversas, Sheila permaneceu firme em sua determinação de supervisionar mais de perto as brincadeiras de Louis. Ela aproveitou o momento para reforçar com o menino a importância de pedir ajuda sempre que se sentisse em perigo. Se alguma coisa assim acontecer de novo, a primeira coisa que você deve fazer é contar para alguém, ok? Nada de esconder. Isso só piora as coisas, disse ela. Louis, visivelmente arrependido, concordou e demonstrou maior interesse em ouvir os conselhos da avó, o que trouxe certo alívio à família. Enquanto isso, Louis também parecia ter aprendido sua lição. Durante as semanas seguintes, ele se mostrou mais cauteloso em suas brincadeiras e chegou até a compartilhar a história com os colegas de escola. Em uma roda de conversa na sala de aula, ele explicou os perigos de mexer com objetos pequenos como baterias. Vocês sabiam que essas coisas podem queimar por dentro? Eu não sabia, mas é sério, alertou, impressionando os amigos. A história chamou a atenção de professores e alunos. O episódio também trouxe reflexões mais profundas para a família.
Sheila e a mãe de Louis começaram a questionar se o incidente era algo isolado ou se havia um padrão de comportamento curioso e, por vezes, impulsivo no menino. Por isso, decidiram conversar com o médico para avaliar a possibilidade de um acompanhamento mais detalhado. O Dr. Russell, ao saber das preocupações, sugeriu observar Louis de perto e, se necessário, buscar apoio psicológico para compreender melhor suas atitudes. Sheila aceitou as recomendações. Ao mesmo tempo, a família procurou maneiras de usar a experiência como aprendizado. Passaram a conversar abertamente sobre segurança, explorando com Louis os riscos envolvidos em ações aparentemente inofensivas. Essas conversas trouxeram uma nova proximidade entre eles, permitindo que Louis se sentisse mais confortável para compartilhar suas ideias e dúvidas. Para Sheila, essas interações eram essenciais, pois ela queria garantir que o neto tivesse um espaço seguro para expressar seus pensamentos. Apesar do susto inicial, o incidente acabou se tornando uma oportunidade de crescimento para todos. Sheila, que no início se sentia culpada, passou a entender que situações assim podem acontecer com qualquer família. O mais importante é estar preparado e agir rápido. Felizmente, conseguimos evitar o pior e aprendemos com isso, disse ela em uma conversa com uma amiga. A experiência também reforçou a união familiar e a necessidade de manter um olhar atento sobre os interesses de Louis. Ao longo do tempo, o caso também deixou marcas na comunidade local. A história de Louis e Sheila foi compartilhada por outras famílias, que passaram a adotar mais cuidados com objetos pequenos em suas casas. Uma vizinha comentou: "Depois do que aconteceu com o Louis, passei a verificar melhor os brinquedos do meu filho. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer." Essas mudanças na comunidade foram vistas como um efeito positivo de uma situação inicialmente preocupante. Ao refletir sobre o que viveram, Sheila resumiu a experiência em uma frase que repetia frequentemente para quem lhe perguntava sobre o episódio. "Foi um grande susto, mas também uma grande lição. O importante é que estamos todos bem e mais atentos." Para ela, o maior aprendizado foi entender que, mesmo em situações inusitadas, é possível encontrar oportunidades de crescimento. O mesmo pensamento era compartilhado pela mãe de Louis, que via na avó um exemplo de dedicação e cuidado. O que você achou da reação de Sheila ao levar Louis ao hospital imediatamente? Como você lidaria com uma situação assim com um ente querido? Você acha que experiências como essa ajudam as crianças a desenvolverem maior responsabilidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!